Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Boa tarde, professor. Tarde. Eu gostaria de começar agradecendo você, professor, por estar aqui conosco hoje. E antes de apresentá-lo, eu gostaria de reforçar que essa é uma palestra, que é uma parceria, a palestra é uma parceria basicamente com a revista ZIS, a revista discente do programa de pós-graduação em Ciência Política aqui da UF. E a palestra de hoje tem como título o uso ético e responsável das ferramentas de inteligência artificial. Agora eu vou proceder com a apresentação do professor e em seguida explicarei basicamente como vamos conduzir as perguntas. Primeiro, eu gostaria de falar que o professor o professor Rafael é o professor permanente do programa de pós-graduação em Ciência Política e do programa de pós-graduação em Comunicação, ambos da UFPR, e ele também é pesquisador no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Transformação e Transformações da Participação do Associativismo e Confronto Político. Além disso, ele atua como coordenador de grupo de pesquisa em comunicação, na área de comunicação política e democracia digital, e também atua como editor da revista Internet e Sociedade, do Internet Lab. E, por fim, eu gostaria de falar que ele também é bolsista de produtividade do UCC NPq, nível 1D. Então, professor, eu gostaria de saber o que o senhor acha, que se a gente conduzir basicamente as perguntas mais para o final. Enquanto o senhor faz a palestra, eu vou tomando nota das perguntas e no final a gente faz uns blocos de pergunta sobre a palestra. Tá tudo bem? Pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Então tá. Então eu vou deixar a palavra com o senhor e gostaria novamente de agradecer. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre bacana conhecer outros programas, outras iniciativas, né? Então aqui a gente também tem uma revista discente, né? Que é a Revista Eletrônica de Ciência Política, e às vezes eu até brinco que às vezes as coisas mais interessantes que estão saindo na área são nas revistas de discentes, né? Porque elas são bem mais rápidas, acabam dando um fluxo bacana para a área. E o que eu queria apresentar para vocês é o que eu tenho pesquisado há cerca de um ano, né? Então, dia 30 agora, o ChatGPT vai fazer 2 anos, por mais que dê a impressão que tem uns 20. Mas, assim, justamente quando eu comecei a dar essas palestras um pouco sobre os impactos da IA na pesquisa acadêmica, obviamente a primeira coisa que as pessoas começaram a fazer foi perguntar onde pode usar, como pode usar e é ético ou não usar. Então eu queria fazer uma apresentação em cima disso. Vamos ver se eu ainda me lembro como apresentar aqui. Escrito aqui slides PDF, só que eu acho assim. Não, eu tenho que enviar o arquivo aqui, né? Então, eu subi o PDF, que acho que dá menos trabalho. Eu ia falar para o senhor fazer isso, dá menos trabalho mesmo. Está processando aqui. Talvez eu conte uma piada ou alguma coisa assim, enquanto processa. Imagino que é a da Unbox, né? Vocês já conheçam, né? Sim. Não conhecem a piada da Unbox? Não, mas ela Não, então conta. Depreciativa com cientista político. Deixa eu voltar a falar da pesquisa aqui. E aí, claro, que apareceu. Agora, o que eu faço aqui? Eu clico, tem uma pessoa ótima aqui nos bastidores que me ajudou. Então, pronto, está aqui. E aí, nesses últimos 6 meses, em especial, eu tenho trabalhado nessa parte específica. Eu, com 2 colegas, um da educação, um da administração, a gente está até escrevendo, a gente escreveu um guia com um pouco dessas coisas que eu vou apresentar para vocês, que esperamos saia esse ano ainda. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante dizer
é que o ChatGPT não é um fenômeno que afetou só algumas áreas, né? Essa mudança é uma mudança realmente de paradigma. É uma tecnologia que é tão disruptiva, afeta tanto o mundo, como ele estava organizado, que isso se reflete até na velocidade tremenda pela qual ele foi adotado pelas pessoas. Então, você vê, se você fez a gente comparando com esses outros gigantes da tecnologia, o ChatGPT foi de longe a tecnologia que mais rapidamente foi adotada por 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Então, ou seja, todo mundo ficou impressionado com esse robozinho que se comunica parecido com a gente. E, obviamente, a ciência, né? Eu estou imaginando que os slides estão passando, me avisa se não estiverem. Então, sim. A ciência, obviamente, reagiu a isso, né? Então, por exemplo, logo saiu o ChatGPT, as pessoas repararam, olha, ele escreve textos muito parecidos com humanos. Será que ele pode me ajudar a escrever meu artigo? E aí, obviamente, podia, e aí as pessoas começaram a colocar o ChatGPT como coautor, porque ele tinha escrito partes do artigo, né? Então, as grandes revistas, como Science, Nature, começaram a publicar editoriais para colocar alguns freios, alguns limites aí. Então, por exemplo, que o ChatGPT pode ser divertido, mas não é um autor, e também como que esse tipo de tecnologia pode ameaçar a transparência na ciência. Então, eu vou apresentar 3 pontos, rapidamente mudanças no fazer científico, depois algumas consequências, reflexões e esses limites de usos éticos. Então, rapidamente, esse artigo aqui, ele já está publicado na revista Sociologia e Política, onde a gente discute um pouco desses efeitos que a gente espera que as IAs vão ter em diferentes fases da pesquisa acadêmica, né? Vou passar rapidinho por cada uma delas, né? Então, eu acho que uma coisa interessante, principalmente agora que vai fazer os 2 anos, vai gerar toda aquela coisa de marco e tudo mais, é que a gente está vendo assim, tá bem evidente como a gente está mudando de um paradigma que é o que a gente fala do paradigma do Google para o paradigma do ChatGPT. Então, como é que era o paradigma do Google? Era basicamente você colocava palavras-chave, ele te responde links. O paradigma do ChatGPT, você coloca uma frase, então, semântica que faça sentido, ele primeiro te dá uma resposta e depois, a depender da ferramenta, te apresenta fontes. Então, isso já está disponível em vários navegadores. Então, por exemplo, esse aqui é um que está fazendo bastante sucesso, né? Se fala muito, que é o Perplexity, e que aí você pode, conforme aqui em cima, colocar um foco acadêmico. Então, aqui eu fiz uma pergunta, por exemplo, de uma técnica que eu trabalho, que é análise de conteúdo. Aí ele vai responder como é que funciona a técnica. Aqui ele vai te dar as fontes nas quais ele se baseou para gerar esse texto. E as opções clássicas do Google de procurar por imagens, por vídeos e afins. Essa outra plataforma já acadêmica é o SciSpace, aí é a mesma coisa, você faz uma pergunta semântica, e aqui em cima vocês podem ver que tem uma resposta que ele tirou dos que ele considerou 5 papers mais tops, mais importantes ali. Né? E aí tá meio pequenininho, mas talvez vocês estejam vendo que tem uns marcadores aqui que são os números, ou seja, é o número do texto de onde ele tirou. E ao mesmo tempo, aqui embaixo, nesses resultados, cada coluna dessa são pontos que não estão necessariamente no artigo. São pontos resumidos pela IA desse sistema que apresenta isso para você. Insights, o resumo do resumo, conclusões, métodos. Então, assim, vai aparecer esse texto aqui para cada referência que ele apresentar. É bom? Não muito, mas acho que mostra um pouco o caminho para o qual nós estamos seguindo, né? Essa aqui também, muitas vezes eu vejo o pessoal divulgando na internet, até porque ela tem uma coisa bem diferente das outras, que ela não só te dá o resultado aqui, né, tipo, o que é. Então aqui, por exemplo, a meditação incrementa, né, o bem-estar psicológico. Os estudos sugerem, blá, 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 blá. Mas ela também tem uma espécie de consensômetro,
Se a sua resposta permitir, né, uma resposta sim, não, ele vai olhar aqui, por exemplo, nos 19 artigos que ele achou importantes para isso. E aí, por exemplo, 89% desses 19 disseram que sim, e 11%, deve ser 1 ou 2 artigos, disseram que não. E nenhum disse possivelmente. Então, a mesma coisa, esse consensômetro é bastante confiável? Não, mas ele já está nos mostrando algumas das coisas que a gente vai ver no futuro próximo. Então, aqui, por exemplo, acaba funcionando melhor, por exemplo, artigos de saúde afins, né? Mas esse aqui é o consensus. E a gente está vendo também outras formas de organização para essa fase inicial de busca de literatura, que aí você sobe uma referência, e aí essas diferentes ferramentas, essa aqui é a Research Rabbit, essa aqui é a Connected Papers, vão organizando já uns mapas de artigos, de referências, que acabam sendo úteis para você achar, especialmente se você está tratando com um tema menos mainstream, por assim dizer. Como eu falei, essa primeira parte eu quero passar mais rápido, porque eu acho que o interessante é a gente deter no final, mas sempre tem colegas que às vezes não viram nada, então eu acho que é importante pelo menos passar. Então são todos aqueles pontos, como vai mudar. A leitura também vai mudar bastante, porque agora a gente tem tanto plataformas acadêmicas exclusivas para fazer resumos, ao exemplo dessa Scholasty, que é muito boa, mas é paga e é cara, assim como também plataformas que fazem essa ideia de você ter um diálogo com o PDF, com o arquivo que você subir. Então, você sobe um arquivo, essa é a Chat, por exemplo, e aí o próprio sistema lê, entre aspas, né, o arquivo e já te dá quais são as 3 perguntas que ele acha que são mais interessantes de serem respondidas. Aí você pode clicar numa dessas 3 questões, ou pode simplesmente elaborar uma outra questão diferente, e aí ele vai tentar te responder com base naquele PDF, e não extrapolando. Aí, por exemplo, dentro do ChatGPT, a gente já tem tipo GPTs, né, bots especializados em fazer resumos. Então, esse aqui é, por exemplo, um que eu já testei e achei interessante. E tem uma outra plataforma que se chama Poe.com, P-O-E.com, esse Poe aqui, ó, que ela permite você criar esses bots, né? Então é tipo uma GPT Store, com a diferença você pode usar diferentes modelos, é bem interessante essa também. O SciSpace, ele não só faz aquela pesquisa geral, como eu tinha mostrado, mas você também pode subir PDFs, montar uma pasta e dialogar com os artigos dessa pasta. Ele geralmente dialoga bem com até 5 artigos, então aqui, por exemplo, eu montei uma pasta de 5 e fiz uma pergunta para ele sobre aquilo ali. Então ele, mais ou menos baseado no texto, me respondeu. Então, assim, reparem que isso não são exatamente leituras, né? São resumos ou indagações, perguntas que você pode ter naquele conteúdo, mas que, de certa forma, vão impactar diretamente como a gente vai ler no futuro. O ponto 3 é que o ChatGPT, Claude, Gemini, né, Gemini, Llama, todos eles são muito treinados também em linguagem de programação. Porque, obviamente, linguagem de programação ela segue um padrão de línguas humanas, né? Então, elas têm toda uma lógica de como que você programa. Então, acaba que esses sistemas são muito bons em ajudar, especialmente, a revisar códigos. Muitas vezes, para gerar o código do nada, pode ter erros, alucinações, alguns probleminhas, mas especialmente para corrigir ou incrementar os seus códigos em R, Python e afins, eles acabam sendo bem úteis. Então, aqui um exemplo que eu peguei do Claude, é tipo um ChatGPT, é um outro grande modelo de linguagem, que aí ele não só gera para você nessa janela aqui do lado, mas você pode até pedir para ele mudar só uma parte específica, né? Então, esse Claude é um dos que o pessoal de programação mais usa. E, para além disso, todos esses grandes modelos, não todos, mas assim, vários desses grandes modelos, eles também têm algum tipo de capacidade deles mesmos analisarem. Então, o ChatGPT e o Claude, por exemplo,
e eles têm acesso a um servidor de Python para rodar análise. Então, aqui foi um exemplo em que eu subi no ChatGPT aquela planilha, aquela clássica planilha de gastos dos deputados, sem falar nada, e falei para ele, o que é isso? Ele, pelo que eu tô, ele analisou, ficou lá meia hora, pelo que eu estou vendo aqui, é uma planilha de gastos dos deputados federais do Brasil. Aí eu, parabéns, ChatGPT. Agora, junte isso, para mim, por partido. Ou seja, não estava organizado por partido. Estava lá só fulaninho de tal partido, e aí tinha, sei lá, 50, 70 gastos daquele fulaninho. Né? Então eu falei para ele organizar por partido. Aí ele organizou, me gerou uma lista, e depois eu ainda falei, agora pondera pelo número de deputados, né? Porque às vezes um partido tem muitos deputados, vai parecer que ele gasta muito. Aí ele ponderou. Só que, na verdade, se você não souber Python, porque aqui nesse show work que está aqui, você pode ver as linhas de Python que ele escreveu. Porém, se você não souber Python, você obviamente não sabe conferir se está certo ou se está errado. Né? Então, isso já é parte do que eu quero trazer hoje. Evidentemente, a escrita de todo e qualquer tipo de material foi, de longe, a capacidade, a habilidade mais afetada, né? Então, nós temos desde os próprios modelos que diretamente, né, podem ou gerar ou corrigir os textos, né? Assim como a gente tem ferramentas, assim, nessa lógica meio que a Microsoft vendeu esse nome de copilota, que vai te ajudar diretamente a fazer coisas. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui, por exemplo, do lado esquerdo é o Claude. Então, é bem simples, né? Eu coloquei aqui, revise o trecho abaixo para ficar mais claro, linguagem acadêmica, não mude ou acrescente ideias. E aí uma coisa que eu gosto de fazer, para você não perder totalmente a sua habilidade de escrever, explique-me posteriormente o que você alterou e as razões para fazer isso. Porque aí ele te dá o trecho revisado e diz, eu achei essa palavra mais interessante do que aquela, aqui tinha ficado confuso. E aí, às vezes, você pode até, e é bom que você faça isso, até discordar do ChatGPT, do Claude, e fazer o seu próprio texto, mas você tem ali uma ajuda. Assim como lá nos GPTs, né, então, é uma coisa interessante, quem nunca explorou lá, tipo, o GPT Store, né, que é o negócio de explorar GPTs, que são esses bots mais focados em determinadas habilidades. Aí já tem vários deles para escrita. E, evidentemente, já tem aqueles que são para humanizar os textos gerados por IA. Né? Que aí é bem engraçado que você usa uma IA para gerar o texto, uma segunda IA para aquele texto gerado pela IA não pareça tanto com IA. Né? Então, mas, por exemplo, aqui talvez interessante, para fazer cover letter para revista, para coisas assim. Então, e nós temos coisinhas assim também. Então, eu falei, esse SciSpace ele é uma plataforma indiana que é meio que um faz-tudo, assim, um conjuntão para acadêmico, né? E lá dentro você consegue abrir esse micro Word aqui e tem um escritor de AI junto. Então, tem algumas opções aqui até bem assustadoras, como escreva a introdução ou escreva a conclusão, como aquilo que vai ser o mais tentador, que é continue escrevendo com citações. Então ele pega, por exemplo, um texto onde você deixar o marcador, ele acrescenta ali alguma ideia, alguma conexão, e cita ainda, coloca uma citação para você. E aí eu acho que vocês podem ver, evidentemente, os problemas que isso pode gerar. Né? O que mais? Sim, e esse aqui é um outro que aí eu já uso, porque ele permite você alterar o Google Docs. Então ele é uma extensão, né, aquelas extensões do navegador, do Chrome, e aí você pode selecionar um trecho dentro do Google Docs e ele vai te dar essas opções, né, como, faça uma conclusão disso, expanda, né, aí tem que sempre lembrar, quando a gente está falando de expandir, a gente está falando literalmente para IA escrever mais coisas, com base no seu texto, mas coisas que ela vai escrever. Né? Então, sempre lembrar disso. Porque aí o reescrever, corrigir, ortografia, em teoria, são só aquelas melhoras textuais mais simples. Ponto 5, apresentação de dados, né?
Então, nós temos desde ferramentas que fazem a própria, literalmente, apresentação. Então, essa aqui é a Gama, que faz apresentações. Aí o pessoal sempre fica perguntando, nesse momento, se eu gerei tudo, né, na Gama, mas não, que ainda não é boas, não. Mas, por exemplo, aqui eu só falei, assim, dei um prompt, faça um slide, uma apresentação, né, sobre os impactos da inteligência artificial na pesquisa acadêmica. Então, todos esses pontos aqui da esquerda e todos esses pontos da direita foi tudo escrito pela máquina. E essas imagens foi ela que buscou na internet e trouxe para cá. E aí, claro, reparem que são umas imagens bem genéricas, mas é uma coisa meio estranha, porque literalmente a máquina fez esses slides por um todo. E também a gente está falando aqui de poder gerar visualizações de dados de diferentes naturezas, né? Então, por exemplo, todos esses modelos já são capazes de gerar tabelas ou algo desse tipo, né? E, em teoria, até visualizações mais complexas. Aqui eu até pedi para ele gerar um mapa eleitoral da Argentina, do Milei e do Massa, mas, como vocês podem ver, está totalmente errado, estranho aqui, mal parece ser da Argentina, né? Mas, assim, acho que isso dá para visualizar um pouco das coisas que vai dar para fazer. Esse da esquerda aqui mesmo, eu pedi, ChatGPT, busque a internet por diretrizes de grandes editoras acadêmicas para o uso de inteligência artificial ou não, e monte para mim uma tabela. Aí ele foi lá, buscou, né? Montou a tabela tá bonitinha, tem ali o nome, né, de algumas editoras, parece ok. Mas aí, obviamente, eu comecei a conferir os links, né? E aí, quando eu cheguei nesse aqui da Elsevier, que é uma editora bem grande, a editora lá da Scopus, o que eu reparei? Ele achou, na verdade, uma revista que se chama Inteligência Artificial dentro da Elsevier e pegou as regras da revista para o uso de IA. Então, ele não pegou as regras da editora. Então, como sempre, eu gosto de fazer isso com meus alunos também. Se você usasse isso aqui, ia estar errado, né? Então, ainda é um momento de conferir qualquer coisa feita pelas IAs. E, evidentemente, esses modelos grandes de linguagem, todos eles são muito melhor treinados em inglês. Então, se você vai traduzir do inglês para outras línguas, ele é pior. Mas quando você está traduzindo de outras línguas para o inglês, ele geralmente vai muito bem. Ele fica melhor do que um Google Translate, fica do nível dos melhores tradutores. Então, eu imagino que alguma coisa assim, esse uso vai acabar sendo normalizado. Até porque tradução é um ponto muito caro, né? Então, todo mundo quer internacionalizar a pesquisa, todo mundo quer publicar em periódicos de alto impacto, mas a maior parte das pessoas não tem os recursos para isso. E aqui, para mostrar que a gente, né, não quero tirar a esperança dos mestrandos e afins, né, mas que a gente caminha para um lugar meio perigoso. Então, essa da esquerda, essa ferramenta da esquerda já existe, ela chama Teses AI. Aí você pode subir até 100 arquivos para ela, né, pagando, claro, e aí ela cospe uma tese. Como ela fez essa tese, o que vai ser, qual a qualidade disso, está para debate. Mas, provavelmente vai ser uma tese de revisão de literatura, mas ela cospe uma tese. E o da direita é mais assustador, né, como o próprio nome já diz, que é uma empresa japonesa de IA, então, tipo, igual OpenAI, Google, é uma empresa, então, sacana. E aí eles resolveram fazer jus ao nome e criaram um agente, né, um bot que faz pesquisa, um pesquisador totalmente baseado em IA. E aí, nesse caso, eles publicaram um texto mostrando que esse agente, né, podem ser múltiplos agentes, mas essa ferramenta foi capaz de fazer uma pesquisa do começo ao fim. Ela foi na internet, buscou literatura, viu gap na literatura, foi lá, fez a análise em cima lá do que ela achou, e fez a discussão e as conclusões, e fez um artigo, uma pesquisa do início ao fim. Então, é para isso que a gente está caminhando de uma maneira estranha. Então, um pouco sobre consequências, riscos, paradoxos e afins. Então, aqui eu mostrei um pouco da pirotecnia, né, para vocês terem uma noção do que já dá e o que parece que vai dar para fazer em pouco tempo, né? Então, vamos agora
entrar no debate sobre essa questão mais do uso ético e responsável. E aí, de fundo, vai ter um pouquinho das consequências que eu tinha mencionado. Então, eu andei nesses últimos 6 meses, talvez um pouquinho mais, estudando vários regramentos de inúmeros lugares. Então, dessas editoras, das revistas, de associações científicas, e até pegando textos, né, artigos que também tinham feito coisas parecidas. Então, evidentemente, é um momento que está todo mundo meio perdidão. Então, você tem várias coisas que apontam para diferentes lados. Tem poucos consensos. Então, assim, coisas que já estão firmes. De certa forma, um deles é justamente a transparência no uso de IA. Como é uma tecnologia muito nova e como ela afeta diretamente o fazer científico, a principal indicação da maior parte dessas diretrizes, por assim dizer, seja transparente no uso. Se você usou para alguma coisa substancial na pesquisa ou para a escrita do artigo, seja claro, seja explícito, inclua ali o máximo de detalhes até que você puder. Então, por exemplo, o prompt que você usou, aí até lembrando que muitas dessas ferramentas, elas têm uma possibilidade de você compartilhar esse link. Né? Mesmo o ChatGPT já tem isso hoje em dia. Então, tem um jeito lá de você compartilhar, aí uma pessoa pode entrar na conversa depois e ver o que foi a conversa. A data, a hora da consulta é a ferramenta de AI. Aí isso pode vir, por exemplo, numa sessão de métodos, pode vir eventualmente numa parte final do artigo, e tem gente que recomenda até para já deixar os editores, né, já que a gente está aqui numa live da revista, para deixar os editores cientes, você já faça essa explicitação na cover letter, né, naquela carta dos editores, que nem toda revista pede, mas algumas revistas pedem, né? Então, por exemplo, porque às vezes a pessoa nem faz uma cover letter, mas lá no JS tem um ponto assim, você quer falar alguma coisa para o editor que considera importante? Como, por exemplo, esse artigo está submetido a outra revista, o pessoal sumiu, blá, blá, blá. Então, nesse ponto, você poderia colocar isso. Aí, questões aqui. Por que a gente, além da versão da ferramenta, a gente também tem que colocar a data? Então, esse é um dos problemas que a gente identificou, que nos parece ser um dos piores na relação de uso da inteligência artificial. Porque, assim, o que acontece? Então, por exemplo, quem está mais ou menos seguindo sabe, teve o ChatGPT 3,5, depois teve o 4, aí teve o 4 Turbo, aí teve o 4O, e agora tem o 4O1 lá, que é o que gasta mais tempo raciocinando. E aí, de certa forma, se não me engano, o que mais durou ali tempo foi o 4. Só que tem um detalhe importante. O GPT-4 do dia... Vocês não estão vendo, eu estou fazendo isso com a mão. O GPT-4 do dia que ele saiu para o GPT-4 para o último dia, antes de lançar o Turbo ou o 4O, eles são ferramentas bem diferentes. Ou seja, todo mundo já viu que eles vão atualizando esse modelo, deixando ele melhor. Então, por isso que é importante você colocar essa data, porque se a pessoa tentar replicar de alguma maneira a sua análise e não conseguir, você, de certa forma, está coberto. Mas aí, claro, como eu vou discutir depois, isso tem problemas para a própria replicabilidade da pesquisa. Aí, só para dar um exemplo muito claro disso, isso aconteceu, eu estava dando parecer para um artigo que estava testando a capacidade do ChatGPT e do Claude de ler arquivos e responder sobre eles. Era o ChatGPT-4. Só que aí os resultados da pesquisa lá do moço, na verdade não sei se é o moço, lá das pessoas, concluiu que o ChatGPT era muito ruim para isso. E eu, como acompanhava desde o começo, eu sabia que tinha um detalhe que era meio assim, o ChatGPT já usava Python para analisar os textos, então que se você tivesse esse truquezinho, você diria assim, eu preciso saber tal coisa, se precisar, use suas ferramentas, né, seu servidor de Python. Aí ele te dava respostas boas. Só que os autores, nesse caso, não fizeram isso. E aí, quando eu cheguei para fazer o parecer, que geralmente tem aquele gap, aí o ChatGPT já tinha melhorado isso, porque era um erro bobo mesmo. Aí ele já era capaz de, só com linguagem natural, só pedindo, ChatGPT, analisa esse artigo aqui e me diz tal coisa. Ele já dava respostas muito melhores. Só que essa versão do GPT-4 que ele usou, simplesmente não está mais disponível em lugar nenhum.
ela deixou de existir. Eles foram aperfeiçoando, sei lá, às vezes existe lá para eles, mas assim, publicamente não existe mais, então não é impossível para eu replicar o que ele fez. E é impossível para ele replicar o que ele fez. Então, por isso que a gente coloca essa questão da data e a versão, porque o problema é isso, né? Não está lá escrito ChatGPT 4.01 e depois 4.13. É 4, né? Não é igual o software, que às vezes eles tomam esse cuidado, né, de deixar mais certinho qual que é a versão do software. Tinha uma outra coisa que eu tinha a falar aqui, eu não estou lembrando. Então, algumas editoras, algumas revistas têm sugerido até você colocar uma declaração no final, né, igual aquelas declarações de que não tem conflitos, ou aqueles agradecimentos, aquela parte final do artigo, uma declaração de uso de inteligência artificial e tecnologias assistidas por inteligência artificial no processo de escrita, de preparação do artigo e ou da pesquisa. Então, alguma coisa assim, durante a preparação desse trabalho, os autores utilizaram, vamos dizer, o ChatGPT para, sei lá, para fazer resumo de várias coisas, porque eram muitos textos. Após o uso disso, né, os autores revisaram, editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo. Até lembrei o que eu ia dizer. É evidente que se for uma coisa, se você está usando o ChatGPT muito básico, muito só para dar uma revisada, umas melhoradas em parágrafos, trechos pequenos, você não precisa necessariamente declarar isso, porque é como se você estivesse usando um corretor do Word. Ou, por exemplo, você está em inglês usando o Grammarly. Ninguém diz, eu usei o Grammarly para melhorar meu inglês, né? Mas, assim, se de fato ele está reestruturando, né, o seu texto, ou mesmo adicionando partes no seu texto, aí é vital você fazer isso. Até porque senão você pode ser pego fazendo isso e as pessoas considerarem isso como um plágio. O segundo consenso que a literatura tem é que as IAs não podem ser autoras ou coautoras de trabalho. Porque a autoria exige uma pessoa legal, responsável, accountable para isso. Ou seja, que podem assumir a responsabilidade moral ou legal da originalidade, da precisão, da integridade. Então, essa é uma tarefa inerentemente humana. Então, no atual momento, isso é um consenso, né? Se for em algumas áreas, as pessoas estão até discutindo um pouco nessa pegada maior sobre o que é autoria, né? Quando um humano-máquina fazem um texto, não é de fato um texto, né, meio humano e meio máquina, logo a gente devia colocar o ChatGPT e afins como coautores, né? Então já tem essa discussão sobre essas novas formas de autoria e, de certa forma, uma perda do controle do pesquisador em parte desses textos. Tanto que quando a gente vai verificar essas diretrizes de editoras, muitas são bem restritivas, vamos dizer assim, não use a IA para gerar nenhuma ideia ou qualquer texto. Então, a IA vai te ajudar apenas para melhorar o conteúdo. E aí você vê na literatura, já tem uma literatura gigantesca em cima do ChatGPT e IA generativa, e aí dizem, não, cara, assim, né, essa ferramenta tá aí, a gente tem que usar a tecnologia tá aí para fazer pesquisa, ciência melhor. Então pode usar a IA para agregar, resumir, expandir, parafrasear, desde que no final você leia e garanta, né? Eu acho que é um meio termo entre essas duas, mas a gente chega lá. Tem algumas pesquisadoras brasileiras que eu até gosto muito, por exemplo, gosto muito assim, acho que decifram bem essa questão, como a Dora Kaufmann e a Lúcia Santaella, que vão dizer, assim, talvez a gente tenha um preciosismo muito grande, porque para nós, né, esse etnocentrismo, assim, a gente acabe tendo muita dificuldade de admitir que outras formas de vida ou outras formas de tecnologia possam raciocinar. Porém, né, é um raciocínio que é muito diferente, a lógica é totalmente diferente, né? Talvez aqui valha uma explicação bem rápida, né? Mas o ChatGPT e ferramentas do tipo, eles são basicamente ferramentas estatísticas.
Eles tiveram bancos de dados gigantescos para treinamento, e aí, com base nesses bancos, eles meio que aprenderam estatisticamente como os seres humanos se comunicam. Então, quando você faz um prompt e pergunta alguma coisa para o ChatGPT e afins, ele vai olhar na sua frase o que parece ser a coisa mais importante, as palavras mais importantes, e vai tentar responder como um humano provavelmente responderia àquilo. E aí o que acontece? Por que às vezes o ChatGPT erra, alucina, né, como se diz? É porque provavelmente ele não tem banco de dados de treinamento bom o suficiente para aquela pergunta. Então, se eu perguntar quem é Rafael Cardoso Sampaio, dentro do que foi o treinamento do ChatGPT, que é gigantesco, é totalmente irrelevante. Então, talvez ele ache meu nome e diga alguma coisa certa, e aí ele inventa o restante. É isso. Aí aqui, as discussões que a gente tem feito é que, assim, essa é uma das primeiras tecnologias que afetam partes que a gente não imaginava que seriam afetadas, né? Que é, por exemplo, o processo intelectual e criativo. A maior parte das grandes evoluções técnicas, elas substituíram ou ajudaram a resolver trabalhos braçais. Então, talvez com algumas exceções, como calculadora, computador, a gente está vendo uma tecnologia que, de repente, pode estar, em alguma medida, no nosso lugar. Mas, na verdade, a nossa própria forma de raciocinar, de pesquisar, de criar, sempre foi mediada por ferramentas. Então, é aquela coisa, é meio diferente e meio igual ao mesmo tempo, né? Então, isso não significa, com essas IAs, que vai ser a morte do autor, provavelmente vai ter uma mudança significativa da maneira como a gente faz as coisas, assim como teve com tecnologias anteriores. Eu, como professor, estou sentindo o que os meus professores deviam sentir quando surgiu o Google, a Wikipedia e afins, né? Então, estamos passando por uma disrupção grande. Alguns já devem ter reparado que as imagens são basicamente imagens geradas por inteligência artificial. Então, elas são só ilustrativas. Então, estamos falando do quê? Estamos falando do ponto 2, IAs não podem ser coautoras. Então, para os humanos, autores, autoras, devem garantir que o conteúdo reflete as ideias, as suas ideias, e aí, em especial, está livre de plágio, fabricação ou falsificação. Como eu disse, eles erram porque tem casos em que eles não têm um banco de treinamentos bom o suficiente. Mas pela própria lógica de como essas IAs funcionam, elas são incapazes de reparar antes que elas vão errar. Então é uma coisa que até está em bastante discussão para fazer esse fact-checking, vamos dizer assim, mas no momento elas são incapazes. Então elas sempre vão olhar para o banco e gerar uma resposta. Aí você diz lá, porra, ChatGPT tá errado, né? Aí ele, não, me desculpe, né? O ChatGPT é todo educado. Não, me desculpe, você tem razão. Mas em alguns casos simplesmente não serve mesmo. Então, muito cuidado com a integridade desse conteúdo, né? Tem que fazer revisão, edição, para evitar informações ou mesmo citações, lembra lá do exemplo da escrita, incorretas, incompletas ou tendenciosas. Então, por exemplo, a ferramenta de IA que a gente falou lá pode gerar uma citação verdadeira que existe, é provável que ela faça isso. Mas se você não lê aquele texto, se você não observar bem aquele texto, você não garante que ela está citando certo. Ela pode estar citando de uma maneira meio errada. Só para dar um exemplo, a gente fez um teste, né, tem um outro artigo publicado que a gente fez um teste para achar pontos dos artigos que dessem resposta a algumas das nossas questões. Aí, por exemplo, num artigo ela achou, mas era aquele parágrafo final da conclusão. Você vai fazer aquele apanhado mais geral, então ele só achou aquele parágrafo. Então isso não estava na discussão do texto a ponto de, para o que importava para a gente achar que era um texto que dizia que as IAs possam fazer isso. Então foi, digamos assim, um falso positivo, por mais que a frase de fato estivesse ali. Então é dessas coisas que a revisão final sempre tem que ser humana. Outro ponto que a gente tem denotado é que a gente precisa compreender essas ferramentas. E aí eu não sei se tem colegas professores por aqui, tirando a professora Soraya, ao qual também agradeço o convite. A gente vai ter que, pelo menos em algum nível, se apropriar dessas ferramentas, né? A gente vai ter que entender como é que elas funcionam.
Então, aquela coisa chatíssima que a gente sempre clica automático, ok, eu aceito, que são os termos de serviço, a gente vai ter que voltar para dar uma olhada. Porque ali está dito o que essa empresa pode fazer ou não com seus dados. E aí, como vocês já devem ter ouvido, que é aquelas máximas clichês, se você não está pagando pelo serviço, né, você é o produto. Ou seja, os seus dados são o produto. Então, por exemplo, redes sociais, celulares, basicamente, te oferecem coisas gratuitas porque você está liberando seus dados em troca. E muitos dos modelos de AI, incluindo o ChatGPT, também fazem isso. Toda vez que você está subindo algo ali, você está ajudando a treinar o modelo. Certo? E aí, em certos casos, por exemplo, estou subindo entrevistas de um caso extremamente sensível, com dados sensíveis, que eu garanti que os participantes que eu nunca iria tornar público. Você, em alguma medida, está disponibilizando. É claro que, igual eu falei, quando eu disse bilhões de dados de treinamento dessas IAs, eu estou sendo literal. Então, assim, vai ser muito difícil dele reconstruir toda a fala de um participante. Mas, em alguma medida, aquilo entrou para o banco de dados da IA. Da mesma maneira, a gente tem, e aí, claro, observar, né, questões como LGPD e violação de propriedade intelectual. Então, por exemplo, estamos falando em revista. Se você sobe os dados de um autor para fazer o seu parecer no ChatGPT, você, em alguma medida, está entregando dados inéditos, talvez, em alguns casos, uma pesquisa realmente relevante, de ponta, inovadora, para esse gigantesco banco de dados. Igual eu falei, não é fácil reconstruir isso, mas quando você pega a ciência como um todo fazendo isso, aí já é mais problemático. Né? E essas IAs são mais bem treinadas, são melhor treinadas em dados do norte global. Então, com certeza, muito mais em coisas dos Estados Unidos, e depois, provavelmente, coisas mais próximas à Europa, Austrália, Canadá e afins. Ponto 4 aqui. Por conta disso, os modelos de IA, esses grandes modelos de linguagem, eles podem infringir direitos autorais e até mesmo gerar um plágio não inadvertido. Sem querer, você vai acabar gerando um plágio. Por exemplo, quando você está pedindo ali, ChatGPT, me dê uma ideia para fazer uma pesquisa sobre esse assunto, quais seriam boas hipóteses? Aí você vai lá, ele gera as hipóteses, você vai lá e olha, parece fazer sentido. Só que às vezes essa hipótese já foi aplicada em outro artigo. Às vezes alguma ideia que você está pedindo, gere aqui um brainstorm de ideias para mim. Isso pode estar em outras coisas. Então, em alguma medida, o ideal era você checar esse material para garantir que não tivesse algum tipo de plágio inadvertido ali. Eu já até falei no treinamento dos modelos, né? Então, verificar as políticas de privacidade antes de compartilhar dados, respeitar a legislação nacional ou internacional, evitar usar esses outputs, né, esses resultados da IA diretamente. Então, nunca, em hipótese alguma, fazer o copiar e colar, né? Sempre editar de acordo com a sua necessidade. Tomar muito cuidado para inserir dados confidenciais ou sensíveis, acho que eu já até estava me adiantando aqui. Lembrar que a originalidade humana ainda é um quesito essencial para publicações, né? A IA sempre deve estar como meio, né, como assistente de pesquisa, e aquela coisa que nos coloca numa posição extremamente difícil, como editores, como professores, como orientadores, que é as ferramentas de detecção de inteligência artificial não são muito seguras ainda. Elas dão muito falso positivo e falso negativo. Por quê? Porque elas detectam padrões dentro dos textos. Então, existe, de fato, um certo padrão que as linguagens lá cospem. Então, quem já brincou, já checou, por exemplo, deve ter visto que o ChatGPT adora usar site, porque é uma palavra que não tem tradução boa para português. E ele usa uns adjetivos meio estranhos, tipo cruciais. Então, você vê ali, você bate o olho e você já, não, isso aqui é ChatGPT. Porém, se você faz algumas mudanças muito pequenas ali no texto, aí, por exemplo, o detector de IA já não vai ser confiável.
Então, nesse momento, é muito complicado você usar só um detector de IA e dizer, ó, você usou IA, vou te dar nota 0, ou vou retirar seu artigo da submissão. Outra coisa que, por enquanto, é consenso, mais estabelecido por essas grandes revistas, como Nature e Science, é não usem imagens geradas por inteligência artificial, porque elas também podem estar infringindo algum tipo de copyright, né? Então, as regras que estão vindo dessas grandes revistas seria, você usa IA no máximo para dar uma melhorada na imagem, alguma coisa tipo brilho, contraste. Ou seja, se tem uma imagem que é uma foto muito ruim, muito antiga, você usa uma IA para tornar ela mais visível. Então, tudo bem. Ou se for o seu próprio desenho de pesquisa, né? Quero fazer uma pesquisa para mostrar como tem um viés de gênero muito forte nas IAs, como que elas retratam mulheres e homens. Mas aí é parte do desenho de pesquisa e você apresenta tudo aquilo que a gente já tinha falado para tornar isso mais reprodutível. Como, por exemplo, quais foram os prompts que você usou, as ferramentas, a versão, a data e afins. E o ponto principal, que tem sido grande parte da discussão, tem sido desse da integridade da pesquisa acadêmica. Como eu tinha acabado de falar desse viés presente nas IAs, o que acontece? Elas basicamente foram treinadas em dados da internet, em muitos dados da internet. E aí, o que também obviamente acontece é que os dados da internet, eles têm bias, têm vieses, têm distorções da nossa sociedade. Então, por exemplo, eles têm uma representatividade mais sexualizada de mulheres, eles vão ter uma representatividade mais ligada ao crime de pessoas negras. Então, todo esse tipo de viés já está presente por natureza nos dados de treinamento. Então, aí aquilo também, né? Tem bem mais dados de treinamento em inglês que outras línguas, né? Além disso, você tem, né, as questões dos vieses dos programadores, ou seja, quem fez o ChatGPT? Quem faz o ChatGPT? Geralmente, a maior parte dos funcionários são homens brancos norte-americanos que vivem ali na região do Vale do Silício e têm uma visão de mundo muito específica. Então, isso, por exemplo, se você perguntar algo como o que é democracia, o ChatGPT, não testei, mas ele provavelmente vai te responder uma coisa muito parecida com o que é uma democracia liberal para um norte-americano. Então, esses vieses estão presentes tanto na hora de programar, né? Porque lembra que esses produtos, eles, antes de sair, eles passam por uma série de testes, se tá bom, se tá ok, se tem discurso de ódio, se tem viés, né? Mas a própria maneira que essas pessoas treinam, programam esse modelo, os vieses presentes nos próprios dados e os vieses presentes em quem faz essa classificação final, se esse conteúdo é racista ou não, se é adequado ou não. Então, são muitos pontos de bias que esses modelos de linguagem, né, esses ChatGPTs da vida têm. E aí, por exemplo, que eu já tinha mencionado rapidamente, isso é bem diferente dos softwares acadêmicos. Então, não sei, vocês são jovens ainda, mas, por exemplo, eu uso o NVivo 11 e tenho o NVivo 14 agora. Então, assim, de alguma maneira, se eu comprar de algum jeito o NVivo 11, ele vai estar sempre igual, vai sempre funcionar. Então, eu consigo rastrear o que foi. Então, por exemplo, eu posso fazer algum teste, né? Pega um outro exemplo, tipo SPSS. SPSS 23, né? Já está no 28, sei lá. Então beleza, vou tentar aqui pegar o 23 para replicar essa pesquisa, para ver se está tudo certinho mesmo. Então eles têm edições estáveis, rastreáveis. Então a gente está falando aqui de softwares que eram, se muito, atualizados uma vez por ano. Enquanto nessas LLMs, né, Large Language Models, grandes modelos de linguagem, a gente está falando de modelos que são atualizados, que na verdade a gente nem sabe quando eles são atualizados, mas que com certeza a cada alguns meses, ele já muda significativamente. E as versões anteriores não são preservadas, como eu tinha falado. Então, para a integridade das pesquisas acadêmicas, muitos aspectos estão fora do controle do pesquisador, dificultando justamente transparência, confiabilidade, validação
replicabilidade. E pior do que isso, nós também não conseguimos ter nem mesmo uma confiabilidade de análise interna. Como assim? Se eu fizer a mesma análise no ChatGPT em 2 momentos distintos, tem uma boa chance, ou tem alguma chance, de as análises serem relativamente bem diferentes. Porque, sei lá, quem usa muito já deve ter visto que tem dias que parece que o ChatGPT está pior por qualquer razão. Né? O pessoal brinca, o ChatGPT está de mau humor. Final do ano passado, ele tinha piorado significativamente. Aí o pessoal, o ChatGPT já entrou de férias. Porque, na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Então, um programador lá pode ter clicado um botão para diminuir a eficiência do ChatGPT e gastar menos energia, porque talvez estivesse gastando demais, ou porque eles estavam fazendo algum tipo de melhoria ali naquele momento e deixaram o sistema mais fraco. Só que esse é o problema. Então, mesmo se você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, vou usar o ChatGPT para analisar essas 10 entrevistas. Aí a primeira, segunda, terceira, quarta, tudo ótimo, aquela análise rápida, boa. Aí na sexta ele alucina totalmente, ele inventa tudo. Então aquilo, se você não souber o que é entrevista e de certa forma não tiver analisado antes, você está altamente suscetível a esse erro. Né? Então, outra questão aí do cuidado. Por conta disso, uma outra sugestão desses manuais, dessas diretrizes, é uma documentação detalhada, é registrar esses momentos. Hoje eu usei o ChatGPT, a resposta dele foi boa, não tive problemas. Sexta entrevista, olha, o ChatGPT alucinou, tá dando respostas super horríveis, parei aqui, vou esperar um tempo para continuar. Idealmente, a gente adotaria modelos abertos e que as nossas próprias universidades tivessem controle. Então, tem bons modelos abertos por aí, né? Você tem que melhorá-los para pesquisa acadêmica, mas eles possibilitam isso. Aí, claro que também não adianta você usar um modelo aberto e processar isso na nuvem da Amazon, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse servidores ou um super servidor nacional, ou pelo menos um servidor na universidade, para usar esses modelos para que nossos dados não sejam entregues, para que bias possam ser melhor controlados e para que a gente entenda melhor o que está acontecendo ali dentro. É claro que a gente não vai virar, de repente, programador ou qualquer pessoa muito especializada em informática, mas só de ter alguém que você pode ligar e dizer por que está acontecendo esse problema na hora que eu faço isso, já é uma coisa totalmente diferente do que seria possível com o ChatGPT da vida. Estou caminhando para o final, não se esperem. Ponto que também é vital, eu acho que esse é um dos pontos principais para a gente abordar, de que precisamos tomar cuidados para a preservação da agência humana. Então, como eu tinha falado lá no comecinho, diversas habilidades muito importantes para a vida acadêmica vão ser diretamente afetadas. Aí talvez leitura e escrita mais diretamente, mas também a sua própria capacidade de analisar, de interpretar. Se a gente não tomar cuidado, elas podem facilmente ser substituídas pela IA, gerando uma dependência excessiva. Da mesma maneira, com esse novo paradigma do ChatGPT, a gente tem que tomar muito cuidado para que aquela primeira resposta da IA não seja vista como uma verdade absoluta. Né? Principalmente nós de ciências humanas sabemos que conceitos, ao exemplo do conceito de democracia, são conceitos em disputa. São conceitos que podem variar de acordo com o contexto, de acordo com a literatura. E de certa forma, o que essas IAs mais fazem é reproduzir aqueles artigos ou aqueles bancos de dados que estão prioritariamente presentes no banco de treinamento. Então, eles vão tender a aumentar ainda mais a disparidade da produção norte-americana, anglo-saxã e europeia em relação ao sul global. E a ideia também de reduzir leque de possibilidades é porque essas pessoas sempre chegam assim, eu tenho esse banco de dados, como eu deveria analisá-lo, ChatGPT? Então você perde aquela capacidade de pensar em métodos inovadores ou interessantes para fazer as suas análises. Então a gente precisa ter uma abordagem crítica, responsável, entender essas limitações e implicações,
aprimorar até nossas habilidades para o uso agora, né, no que tem sido chamado de engenharia de prompt, né, que é você saber fazer bons prompts, usar a IA para apoiar o aprendizado, mas lembrar que tem partes da pesquisa, vou até ir aqui um pouquinho mais rápido, que não podem ser deixadas para trás. Então, eu tenho dito nessas palestras, nesses negócios, que a gente precisa enfatizar o processo. A gente acaba ligando, muitas vezes, o processo de pesquisa acadêmica aos produtos. Aí eu tenho esse artigo para fazer, aí eu tenho a minha dissertação para fazer, a minha tese. E, na verdade, esse ponto é só o produto final de uma pesquisa. Então, tem inúmeras etapas ali, que são importantes por diversas razões, e aí as IAs vão te ajudar em diferentes etapas desse processo, né? Mas elas não devem substituir esses processos. Você não deve desaprender a ler, porque agora você só lê os resumos do ChatGPT. Porque se você não aprender a ler, você nunca vai ser um bom pesquisador. Se você não aprender a escrever, por mais difícil que seja, você também nunca vai ser um bom pesquisador, por mais que isso pareça aqueles conselhos de professor, né? Não, gente, tem que ler, né? É importante. Mas é real. Você olha assim, vocês podem pesquisar depois, quem não estiver confiando. Pesquisa assim, AI can harm learning. Tipo assim, AI pode danificar o aprendizado, aí pode danificar a criatividade, e aí vocês vão ver que aqueles que têm excessiva dependência, no geral, têm resultados piores. Então é uma coisa meio engraçada que é assim, você pega humanos fazendo uma pesquisa sem AI, versus humanos fazendo pesquisa com AI, os humanos que fazem pesquisas com AI têm resultados melhores iniciais. Porém, quando depois você tira a AI desse grupo, no final o primeiro está acima, o que não usou a AI em nenhum momento. Porque aquele que usou a AI ficou muito dependente dela. Então, em longo prazo, isso pode ter consequências terríveis. E a gente tem que pensar, assim, até uma coisa que o Ricardo Fabrino, lá do FMG, me falou, que eu achei excelente, que assim, quais são os aspectos da pesquisa que a gente acha aceitável terceirizar? Então, assim, é muito normal você pagar alguém para revisar o seu texto final, é muito normal você pagar alguém para traduzir o seu texto para outra língua, para inglês especialmente, porque você não tem domínio suficiente. Mas você nunca vai chegar numa banca e dizer, né, que eu sou o Rafael, foi a Cristiane que revisou, ou melhor, foi a Cristiane que revisou o texto, foi o Joãozinho que escreveu, e aí no final eu peguei, dei uma olhada ali, dei umas mexidas, e eu concordo com tudo que está escrito ali, podem considerar que é meu. Né? Você não terceiriza a escrita, você não terceiriza a análise, você não terceiriza a reflexão crítica. São habilidades, né, skills muito difíceis de serem conseguidas, mas parte da dificuldade é importante. Porque, por exemplo, quando você aprende a ler textos mais difíceis, você também começa a ter raciocínios mais complexos. Quando você aprende a escrever, a sua autoria, ela se desenvolve. Então, nós estamos entrando num lugar perigoso, porque nós temos ferramentas que tornam isso incrivelmente fácil de fazer, mas que te fazem perder o processo. E aí vai caber aquelas discussões, né? O que nos torna humanos? É a sensibilidade, é a curiosidade, é o discernimento, é a dúvida, ou até mesmo a falhabilidade, a nossa capacidade de errar e falhar. Então, aqui estão as principais referências das coisas que eu tenho feito, para quem se interessar. E aqui, isso aqui é um link para um grupo de pesquisa, link para um grupo de WhatsApp, que a gente fica só discutindo sobre aplicações de IA na pesquisa, trocando ferramentas, trocando artigos. Aí quem quiser, um grupo aberto, é só apontar aí a câmera que dá boa. É isso, desculpa eu me alonguei, mas obrigado. Imagina, professor, muito obrigada pela sua excelente fala. E agora a gente vai passar para as perguntas, pessoal, se vocês quiserem ir mandando. Eu já coletei algumas. Você prefere que sejam em blocos? Que eu posso falar acho que é melhor. Acho que é melhor. Duas, aí você responde, eu posso falar outras duas. Eu já tenho algumas aqui. A primeira é que existem mecanismos normativos emitidos pelo governo federal
sobre o uso de IA em pesquisa acadêmica? E a segunda é como abordar na metodologia quais partes da IA, quais partes da pesquisa utilizou a IA e como citar nas referências bibliográficas a data e o uso e de qual ferramenta que foi utilizado. Só? Não, a gente tem mais, mas aí seria legal. Não sei se você quer que eu fale todas. Por que a gente está escrevendo esse manual, que espero eu sair esse ano ainda? Porque, e até eu não expliquei por que eu coloquei aquela imagem gerada por IA de um elefante, porque eu acho que tem isso, tem um elefante na sala, ninguém está discutindo ele, né? Vamos dar aula fingindo que não tem um elefante gigantesco, fingindo que o professor não está preparando a aula usando o ChatGPT e os alunos não estão fazendo trabalho usando o ChatGPT. Então nós temos que discutir isso. E discutir passa por diretrizes de uso ético e responsável, ou seja, o que dá para fazer que é legal, o que passa do ponto. Colocar a IA para escrever nesse momento, passa do ponto. Ela te ajudar a revisar, a fazer coisas, aceitável. Então vamos ser honestos e transparentes em relação a isso. E aí o grande problema, é que ninguém teve, digamos assim, a coragem de estabelecer essas diretrizes. Então, CAPES, MEC, CNPq, não tem nenhum regramento sobre isso. É um troço surreal, se a gente parar para pensar que já vai ter 2 anos e a gente não tem nada. Eu fico imaginando professor de ensino médio e fundamental, não tem nada para eles se basearem. Eles têm que resolver tudo internamente, porque não tem nenhuma cartilha de boas práticas, não tem nada. E a mesma coisa para as fundações de amparo, né? Também não tem nada. Você acha lá em várias delas, como FAPESG, por exemplo, ética na pesquisa. Mas 2 anos depois não tem nada sobre uso ético da IA. Então não tem, e isso me revoltou tanto que eu resolvi escrever a minha própria, e aí as pessoas são muito melhores em criticar do que escrever, aí é bom que gera um debate, eu espero. A segunda pergunta é uma questão que todo mundo está tateando. Então fiquem tranquilos e tranquilas que está todo mundo com as mesmas dúvidas. Como é que faz? O que pode? O que não pode? Né? E aí, estou pensando que vocês são alunos, né? Como discentes, estejam sempre em contato com seus orientadores, suas orientadoras, para ver o que eles acham aceitável ou não. Que, por exemplo, você pode olhar lá meu manual, vai ter várias coisas aceitáveis. Mas às vezes, para sua orientadora, seu orientador não seja. Muito provavelmente, ali, a cada vez que você usar para alguma tarefa mais significativa do que corrigir o texto, você vai ter que ser claro sobre isso na seção de métodos. Ou, igual eu falei, ali no final, né? Não tem exatamente regras muito claras sobre isso. Eu, por exemplo, acho que você só explicita, você não precisa nem citar, né? Mas, por exemplo, talvez um pessoal de ciência e informação ache que citar é a coisa mais importante, né? Porque me parece assim, eu não cito o NVivo quando eu uso o NVivo para fazer uma análise, né? Eu não cito o SPSS, né? Eu não cito R, segundo R 2024. Né? Eu coloco ali, eu usei o R 2024, esse pacote para fazer esta análise. Então me parece que é mais por aí do que necessariamente citação. Eu poderia citar o ChatGPT como se fosse uma fonte, aí você citaria o site, como cita o site mesmo. Se eu quero, por exemplo, explicar, olha, aqui é o ChatGPT, ele usa meus dados para treinar, então eu tive que tomar uma decisão junto com o meu orientador, eu tomei esta decisão de mesmo assim usar. Mas eu estou ciente disso, não tem dados sensíveis, não tem dados protegidos para LGPD. Alguma coisa assim. Rafael, na prática as pessoas estão fazendo isso? Não, porque está todo mundo perdido. Mas, assim, são, digamos assim, as diretrizes, as normativas que eu indicaria nesse momento, que ainda é um momento, obviamente, muito confuso. Obrigada, professor. Aqui a gente tem uma pergunta do Alan, que ele coloca quais os detectores de conteúdo de IA abertos para o uso em revista na área de humanas o senhor indicaria? E uma outra pergunta seria
quando uma referência bibliográfica é trabalhada, algum país recomenda a identificação do uso de IA como ferramenta? Exemplo, Castro, 2023, página 3, AI, ou Almeida, 22, página 23, @i. Vou copiar essa pergunta, para caso o senhor não tenha entendido, e mandar aqui no chat. Porque é melhor assim. Dá algum problema que não menciona como ferramenta? Ah, tá. Não sei se eu entendi bem, mas, igual eu falei, eu acho que não faz muito sentido citar as AIs. Porque citar a AI, em alguma medida, você está querendo dizer que você reconhece nela a autoria. E um ponto que tem bastante consenso é que as IAs não são autoras. Então eu não citaria assim, eu citaria elas como ferramentas, né? Então, por exemplo, uma nota de rodapé, para alguma coisinha, uma explicação no texto. Então eu não citaria assim, estou respondendo a segunda pergunta, né? E a pergunta dos detectores, ela é mais complicada ainda, porque no fundo tem vários, todos dizem que pegam e todos falham. Então, assim, não tem nenhum que eu diga, esse aqui é bom, é confiável. Por exemplo, o Turnitin, que era um detector de plágio muito famoso, um dos principais do mundo, ele reivindica que ele é capaz de pegar IA. Mas se vocês jogarem agora no Google ou numa outra ferramenta de busca com IA, vocês vão achar facilmente pessoas reclamando da detecção do Turnitin, que gera muitos falsos positivos, muitos falsos negativos. Então, eu também não me especializei muito nisso, para ser sincero. Eu acho que vale até a pena buscar artigos por aí, mas eu ainda não vi um que eu falasse, esse aqui ele de verdade acerta, porque eles dão lá a porcentagem, né? Esse texto tem 80% de chance de ser aí. Que é importante a gente ter, assim, esses detectores às vezes falam, tem 90%, 95% de acerto, né? E aí depois tem um 80% de chance de ser IA. Então é um 80% dentro dos 90%, então é uma chance maior. E às vezes eles vão pegar trechos que não são, né? Então, o que eles fazem? Eles olham para textos que eles acham na internet, de alguma maneira, e vê se eles são semelhantes. E olham para os padrões da IA e vê se acham aqueles padrões. Então, por exemplo, tem pessoas que podem escrever de uma maneira um pouco parecida com o ChatGPT, e aí vai detectar. Por exemplo, o ChatGPT, ele coloca muitos advérbios de ligação, ele coloca muitos adjetivos, e ele coloca frases curtas. Então, se você escreve mais ou menos assim, que até não é o ideal para a linguagem acadêmica, mas ele vai detectar. Assim como você pode gerar um texto ChatGPT, unir algumas frases, tirar 2 adjetivos que ele já não vai detectar. Então, como é que um sistema desse é confiável? É meio foda dizer isso, e eu estou falando vários paravões, mas eu falo assim mesmo, porque nós, editores, nós, professores, nós, orientadores, ficamos realmente sem ter muito o que fazer. O que a gente recomenda nesse guia que vai sair é que usa um pouco da expertise humana junto com alguns desses detectores. Assim, você desconfiou que um texto joga em vários e vai vendo o que aparece, e as razões, né? Alguns detectores apresentam as razões, e daí, nesse conjunto, você retorna a pessoa. Olha, jogamos aqui, eu acho que esse trecho está muito parecido, e aí? Então, por exemplo, eu já tive um caso desse com uma aluna. Então, eu joguei nos detectores, e como eu trabalho estudando isso, acabei colocando o ChatGPT na minha prática diária, que é um outro ponto, né? Todo mundo tem vergonha de admitir, né? E esse policiamento que acontece na academia só é ruim, porque a gente não discute uma coisa que está acontecendo, né? Tá todo mundo usando, mas todo mundo, não posso falar, só o pessoal vai achar que eu sou burro, que eu não sei escrever, que eu não sei ler, e não é por aí que passa o processo. Então, por exemplo, eu acho que atualmente, se um aluno me entrega, não é a minha ideia é zerar ele. A minha ideia é, não, isso não é o ideal, isso não faz bem para você, vamos tentar aqui recapitular. No caso, eu envolvi a coordenação, e aí, digamos, tivemos uma resolução.
Só que eu só digo isso para a gente não cair numa falácia de que só máquinas são capazes de detectar IA. Então, tipo, eu vendo claramente aquele texto muito ChatGPT, não, você não pode falar, você não usou uma ferramenta de IA. Então, é um tecnosolucionismo, né? Então, só ferramentas melhores, mais caras e pagas vão detectar. Então, a minha universidade é obrigada a comprar essas ferramentas, né? Me parece que é uma decisão mais conjunta ali, e nesse momento tem mais a ver com explicar por que isso não é legal, por que isso não é bacana. Em outros fóruns pode ter consequências mais sérias, né? Então, por exemplo, você pode ir para uma banca e tem alguém que acha isso extremamente relevante e você vai reprovar na banca. Então, quando é nível de disciplina, eu acho que o caminho é mais de conversa. E de editores também, né? Muitas revistas estão recusando artigos porque aparece o detector, no detector, mas lembrar, mesmo se você só revisar ou só traduzir o seu texto por essas IAs, já tem chance, já aumenta a chance de você ser detectado por esses detectores. Então não significa que você plagiou, não significa que você falou, gere um parágrafo para mim, ChatGPT, sobre isso. Por exemplo, você só pegou o seu parágrafo e pediu para ele revisar, ou pediu para ele traduzir, mas ele tem um próprio jeito de elaborar. Então, nesse momento, a gente não tem muita segurança na detecção, tenham isso em vista antes de acusar alguém sobre isso. Bom, a gente ainda tem mais duas perguntas, que uma delas é, considerando a possibilidade de uso pela ferramenta de IA de algoritmos de aprendizagem sem supervisão, existe a possibilidade da própria ferramenta induzir o pesquisador aos resultados da pesquisa a partir da escolha do referencial teórico que a embasa? E a outra pergunta seria se o senhor poderia disponibilizar as ferramentas que foram apresentadas na palestra. Como eu falo em todas as palestras, eu vou passar aqui meu e-mail, vocês passam um Pix, e aí tá liberado. Na verdade, eu passo para a professora Soraya, e aí tem uns nomezinhos, não é difícil de pesquisar, não. Tá? Fiquem tranquilos. É legal testar mesmo, até para ver o que está acontecendo, o que pode, o que não pode. E tem umas que são só úteis, por exemplo, a de pesquisar referência acadêmica é só útil. Eu, por exemplo, acho que elas ainda não estão no ponto para que você possa fazer uma revisão sistemática em cima delas. Mas eu acho que elas, por exemplo, ajudam você a achar referências que às vezes que geralmente é bem mais difícil pelos meios tradicionais. Porque você pode fazer uma pergunta muito específica, eu preciso de uma citação para essa ideia. E aí talvez elas achem melhor do que você ir colocando as palavras-chave, né, Scopus, Web of Science. Né? Então é isso mesmo, é usar e ter sempre essa mente crítica. Né? A outra pergunta ela é bem interessante, porque a resposta é sim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica fazendo esse jogo duplo quando está estudando. As IAs têm bias? Tem. Se você criar um agente de IA para fazer uma parte da pesquisa para você, ela vai ter vários bias? Vai. Mas isso é inerente a qualquer tecnologia, a qualquer método de pesquisa e a qualquer pessoa. Por mais que algumas pessoas gostem de achar que seus métodos são neutros, estão acima de qualquer coisa, na prática, mesmo quando você está fazendo uma pesquisa mega quant, você está tomando decisões ali de como você vai limpar, como você vai modelar, que categorias você vai juntar, não vai juntar, que inclusive muitas vezes são decisões até pouco transparentes, né? Então tem o seu viés na hora que você está fazendo aquela análise. Na hora que você escolheu a teoria pela qual você vai analisar alguma coisa, já tem o seu viés. Eu escolhi essa teoria, porque eu acho que ela representa melhor aquele objeto. Então, beleza, mas tem um viés. Então, só para a gente tomar o cuidado para não achar que só agora vão surgir vieses na pesquisa. Né? Não é por causa da IA que vai surgir vieses na pesquisa. Só que aqui, para mim, a questão é que são vieses, bias, né, se quiserem, distorções, que não estão no nosso controle. Então, assim, não é nem a distorção, o viés que uma ferramenta acadêmica gera. É o viés que uma corporação gigantesca do Vale do Silício, que vale trilhões de dólares e tem um rendimento anual maior que o PIB de 90% dos países do mundo, acharam que era o melhor. Então, é mais por aí. O caminho, não sei quem perguntou, quem fez essa pergunta? Foi o Alan. Alan.
Alan, todo o caminho está indicando isso, para esses agentes mais autônomos. Então a gente tende a ver, é porque tem coisas em que a gente é mais, como é que eu digo assim, cuidadoso antes de adotar alguns campos, né? Então, por exemplo, em negócios, em marketing, o pessoal, assim, quanto melhor a ferramenta, em teoria, bora, né? Mas aí tem áreas como saúde, como pesquisa acadêmica como um todo, em que você tem que pensar 10 vezes antes de adotar uma solução dessa. Então eu não creio, espero eu, no curtíssimo prazo que esses agentes vão estar fazendo essas pesquisas. Mas é claro que toda vez que você está fazendo ou uma pesquisa, ou gera ideias, tenha noção. Peraí, onde o ChatGPT foi treinado? Foi treinado muito em dado norte-americano, então a chance dele reproduzir dados norte-americanos é muito grande. Por exemplo, aquelas ferramentas que eu mostrei lá, o SciSpace, ele permite fazer pesquisas, mas ele não consegue acessar bem as bases que são fechadas. Então ele não acessa bem a Scopus, a Web of Science e afins. Então tem um viés de base ali que você talvez os artigos mais importantes, que geralmente estão nessas revistas fechadas, não estejam aparecendo ali. Então você tem que saber isso de partida. Por isso que é importante você conhecer as ferramentas, né? Em que bases elas funcionam, quais são as regras delas, quem criou. É uma empresa acadêmica, não é? Faz diferença, não faz? Né? E aí, de certa forma, a gente está no momento de teste, né? O que é aceitável, o que não é. Então, eu estou dando algumas respostas, mas são respostas altamente contestáveis, né? A gente tem que construir isso juntos. Acabou de surgir essa pergunta. Quando e onde será lançado esse manual que o senhor citou durante a palestra? Então, vou passar aqui meu e-mail. Né? Ele vai, se der tudo certo, ser lançado por uma associação científica chamada Intercom, em formato de e-book, então vai ser gratuito, né? E com apoio, espero, da BCP. Então, em teoria, em dezembro, mas como a gente se aproxima perigosamente do início de dezembro, vale o questionamento. Mas, na pior das hipóteses, deve sair no início do ano que vem. E, claro, como eu acho que está faltando esse tipo de material, nem que seja para criticar, não, isso aqui é inaceitável. Você falou que você pode usar isso aqui, não pode. Eu acho que é parte da coisa. Só que, assim, o que eu senti é que ninguém queria colocar a cara a tapa. Então eu falei, vamos colocar a gente, né? Até para ser honesto, o pessoal da USP está fazendo uma coisa parecida, até de um... Na verdade, tem 3 iniciativas que podem ser interessantes, eu posso depois até colocar. Tem uma iniciativa da PUC São Paulo, que eles pegaram uma edição especial de uma revista, e aí você pesquisar alguma coisa assim, uso ético da inteligência artificial generativa, vocês devem chegar nessa edição especial, que tem vários artigos tratando sobre isso. A USP tem aquelas coisas ainda de cátedras, né? Então tem uma cátedra lá, em especial, que foi assumida por um professor muito bacana da informática, que é o Vigílio Almeida. Eles estão produzindo materiais aí, em especial, sobre IA responsável. Então, se pesquisarem USP, IA responsável, cátedra, vocês também devem achar. E eu vi uma FGV, que agora eu não vou lembrar se é Rio ou São Paulo, acho que até do direito, estava até fazendo uma pesquisa, que eu acho bem interessante também, uma pesquisa survey para daí elaborar um pouco desses parâmetros. Né? Mas aí, quando eu vi essas iniciativas, a gente já estava escrevendo o manual, viu que não tinha ainda nada muito bom parecido, então bora fazer. Aí a gente mandou lá, esperando o resultado. Mas, às vezes, eu posso mandar alguma coisa pela Soraya e ela decide se compartilha ou não. Bom, se tem alguma pergunta a mais, pessoal, pode mandar. Mas eu gostaria também de agradecer, professor, pelo convite, por aceitar nosso convite. E, assim, para meio que finalizar, porque eu acho que já mandaram todas as perguntas,
eu gostaria de dar o comunicado de que a gente lançou, a revista Aziz lançou um dossiê essa semana de políticas públicas em contexto federativo, e que a gente vai ter também um evento sobre isso, sobre o lançamento, no dia 2 de dezembro, com os professores organizadores do evento e os próprios autores. Então, só seguir a gente no nosso Instagram, a revista Aziz. Eu gostaria de novo, professor, de agradecer a sua presença aqui e agradecer que o senhor aceitou o nosso convite. Não, eu que reforço o agradecimento pelo convite, acho que é um debate aberto, e é sempre bom ter, especialmente os que vão ser mais afetados por isso, que são vocês, né, participando desse debate. Então, acho que é um debate que tem sido muito ignorado e que merece máxima atenção, porque ele está afetando como a gente faz, inclusive não só academicamente, né, está afetando todas as profissões, por exemplo, né. Imagine profissões como direito, marketing, jornalismo, que dependem muito da escrita. Todas elas já estão usando fortemente, e as nossas instituições ainda estão reagindo muito lentamente a isso. Então, acho que vale o debate, por exemplo, quem for para uma linha mais de Helgov ou afins, ciências sociais, podem ter certeza que é um debate que está em todos os lugares e a gente precisa enfrentar ele, não tem como. Mas é isso, obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Obrigada a todos que nos assistiram.